Fará para a entrada da tenda uma cortina tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Fará para essa cortina 5 colunas de acácia e as revestirá de ouro. Os ganchos das colunas devem ser de ouro e você fará para elas 5 bases com encaixes de cobre fundido. Você fará um altar de madeira de acácia. O altar deve ser quadrado com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e deve ter 3 côvados de altura. Você fará chifres nos 4 cantos dele, os chifres serão parte do altar, e você revestirá de cobre o altar. Você fará recipientes para retirar as cinzas, e também fará pás, tigelas, garfos e braseiros. Fará de cobre todos os utensílios do altar. Você fará uma grade para o altar, uma rede de cobre e 4 argolas de cobre na rede, uma em cada um dos 4 cantos. Colocará a rede abaixo da borda do altar e ela deve ficar à meia altura do altar. Você fará varais de madeira de acácia para o altar e os revestirá de cobre. Os varais serão introduzidos nas argolas de modo que os varais fiquem nos 2 lados do altar quando este for carregado. Você fará o altar oco de tábuas, deve ser feito assim como ele lhes mostrou no monte. Você fará o pátio do tabernáculo. No lado sul, voltado para o sul, o pátio terá um cortinado de linho fino retorcido, com 100 côvados de extensão desse lado. Haverá 20 colunas e 20 bases de cobre com encaixe. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão serão de prata. O lado norte também terá um cortinado com 100 côvados de extensão, e terá 20 colunas e 20 bases de cobre com encaixe e ganchos e peças de conexão de prata para as colunas. No lado oeste deve haver um cortinado para os 50 côvados de largura do pátio, com 10 colunas e 10 bases com encaixe. A largura do pátio do lado leste, o lado do nascente, será de 50 côvados. De um lado da entrada haverá um cortinado de 15 côvados com 3 colunas e 3 bases com encaixe. E do outro lado da entrada haverá um cortinado de 15 côvados com 3 colunas e 3 bases com encaixe. A entrada do pátio deve ter uma cortina de 20 côvados de extensão, tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, e deve ter 4 colunas com 4 bases com encaixe. Todas as colunas ao redor do pátio terão peças de conexão de prata e ganchos de prata, mas as suas bases com encaixe serão de cobre. O pátio deve ter 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 5 côvados de altura. Será feito de linho fino retorcido e as suas bases com encaixe devem ser de cobre. Todos os utensílios e objetos usados no serviço do tabernáculo, bem como suas estacas de fixação e todas as estacas de fixação do pátio, devem ser de cobre. Você deve ordenar aos israelitas que lhe tragam azeite de oliva puro para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Na tenda de reunião, do lado de fora da cortina, que está junto ao testemunho, Arão e seus filhos providenciarão que as lâmpadas fiquem acesas diante de Jeová, desde o anoitecer até a manhã seguinte. Esse é um decreto permanente a ser cumprido pelos israelitas por todas as suas gerações. Você deve chamar dentre os israelitas seu irmão Arão, junto com os filhos dele, para que ele sirva como sacerdote para mim. Chame Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Você deve fazer vestes sagradas para seu irmão Arão, para lhe dar glória e beleza. E diga a todas as pessoas habilidosas a quem enchi com o espírito de sabedoria, que façam as vestes para a santificação de Arão, a fim de que ele sirva como sacerdote para mim. Estas são as vestes que farão um peitoral, um éfode, uma túnica sem mangas, uma veste comprida enxadrezada, um turbante e uma faixa. Farão essas vestes sagradas para seu irmão, Arão, e para os filhos dele, a fim de que ele sirva como sacerdote para mim. Os trabalhadores habilidosos usarão o ouro, a linha azul, a lã roxa, o fio escarlate e o linho fino. Devem fazer o éfode com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, e ele deve ser bordado. Ele deve ter 2 tiras que passem pelos ombros e que sejam unidas nas 2 extremidades superiores dele.
O cinto bordado, que fica preso ao éfode e serve para mantê-lo no lugar, deve ser feito com os mesmos materiais: ouro, linho azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Você deve pegar 2 pedras de ônix e gravar nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra e os 6 nomes restantes na outra pedra, por ordem de nascimento. Um lapidador gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, assim como se grava um selo. Depois você deve mandar colocá-las em engastes de ouro. Você deve pôr as 2 pedras nas tiras do éfode que passam pelos ombros, como pedras memoriais para os filhos de Israel. E Arão levará seus nomes perante Jeová sobre os ombros, como recordação. Você deve fazer engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro pura torcidas em forma de cordões, e deve prender nos engastes as correntinhas torcidas. Você deve mandar um bordador fazer o peitoral do julgamento. O peitoral deve ser feito como o éfode, com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Quando dobrado, ele formará um quadrado de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Você deve colocar nele pedras engastadas, 4 fileiras de pedras. A primeira fileira será de rubi, topázio e esmeralda. A segunda fileira será de turquesa, safira e jaspe. A terceira fileira será de pedra de léshen, ágata e ametista. A quarta fileira será de crisólito, ônix e jade. Todas essas pedras devem ser colocadas em engastes de ouro.